Quando a gente fala sobre segurança do trabalho, a tendência é a gente sempre falar sobre, não que não seja importante, né? Mas a nossa tendência é sempre falar sobre norma regulamentadora, né? NR1, NR35, NR33 e NR10, enfim. Eu trabalho com consultoria, você também trabalha, e eu estava até pensando isso esses dias, né? Um grande cuidado que a gente tem que tomar, às vezes, na área da consultoria, de automatizar, e a gente só fica vendendo aqueles pacotes ali que, se for só o pacote, né? Um PGR, um PCMSO, um LTCAT, ASO, fica só algo automático ali para poder, teoricamente, cumprir ali um requisito normativo, mas que muitas das vezes não ajuda em nada a reduzir um acidente no cliente. Ele acaba sendo só uma venda de papel. Infelizmente, isso acontece. E então a gente fala pouco sobre, por exemplo, esse assunto que nós estamos trazendo hoje aqui, fatores humanos. Se a gente for procurar, são poucos vídeos que nós temos no YouTube sobre, não são tantos livros que, se você colocar lá, quero um livro sobre NR1, por exemplo, vai aparecer vários livros lá, mas a gente colocar fatores humanos, a gente tem menos literatura sobre isso. E eu queria que você falasse um pouco para a nossa audiência, de repente a galera que está assistindo ali, assim como eu, de repente tá sempre ouvindo falar sobre norma, e de repente parou para ver esse vídeo aqui, mas o que são fatores humanos e o que isso agrega dentro da segurança do trabalho, o que isso significa dentro da segurança do trabalho? Você poderia falar um pouquinho? E aí vocês dois fiquem à vontade para poder falar. Perfeito. Vou falar só sobre o fundamento, porque de todas as coisas elas têm origem, né? Sim. Depois eu vou passar a palavra para o meu parceiro aqui, Luciano, que eu, em 2007, me formei em 2005, em 2007 eu tive o privilégio de trabalhar numa empresa de aviação, de asa rotativa, vulgarmente chamado helicópteros. E nessa empresa eu tive a oportunidade de ser avaliado por um profissional chamado Giovanni Moraes, que hoje é membro do CTA. O nome era CTA, possivelmente a gerência da Petrobras mudou, que era uma gerência que cuidava da aviação civil rotativa no Brasil, regulado pela ANAC. E o fator humano na aviação já existe há anos e anos. O fundamento de tudo que está acontecendo na indústria veio da aviação civil. Então, a aviação civil, para um cara ser piloto, ele faz 46 exames, no mínimo, hoje em dia, não estou falando de eu sair há muito tempo, mas ele traz uma forma objetiva de avaliar de todas as esferas neurológica, social, profissional, e todas as dimensões, o profissional que vai carregar outras vidas dentro de um avião, porque ele perdeu o governo, várias vidas, né, ali se perdem. Então, trazendo o fundamento de tudo isso, a gente traz os fatores humanos como duas notas técnicas da ANP, a ANP5 e a ANP10. Então, quando a gente fala de fundamento, as pessoas não sabem como surgiram as coisas. Então, como o trânsito era carregar pessoas logisticamente da terra para o continente, né, para o mar, então a ANP, que era exploradora de campo de petróleo, começou a regular os momentos. Então a ANP 05 ou 010, se eu não me engano, efetivamente não sei a regra, uma cuida de processo de engenharia de fatores humanos e outro cuida exatamente dos fatores humanos na indústria de aviação e do petróleo e gás. Então, trazendo esse segmento, a gente já passa do ponto de partida que nós já estamos atrasados industrialmente do mercado aéreo, ponto. Mas é anos-luz, é muita coisa. É a mesma coisa que a gente fala de tecnologia com os Estados Unidos. Sim. Como o padrinho da minha filha fala, a gente está 20 anos atrasado também. Ou com a China hoje em dia também. A gente está falando muito atrasado também. Então, assim, a gente sempre, culturalmente no Brasil, a gente correu sempre atrás do prejuízo. E aí, quando a gente fala atrás do prejuízo, quando você falou estar em consultoria e vender o pacote perfeito da segurança para não ser penalizado e não para prover cultura, que a gente não tem ensino nenhum, que o que gera cultura é ensino, a gente chega no momento que a gente está numa crise de identidade. Por quê? Porque a gente nunca cultuou, a gente nunca ensinou, a gente nunca foi para a sala de aula. Não é um movimento de um professor, estou falando porque fui professor do Senac por 7 anos, né? Graças ao Gabriel Maciel, que é um especialista em educação, sugiro você trazer ele aqui também. Bacana. São 18 anos, hoje ele faz parte do projeto Biosense. Ele me fez um convite em 2007, e a matéria era higiene ocupacional. Então, nesse momento, o Gabriel me deu uma oportunidade de ser o que eu nunca fui, um mestre de ensino. E aí a gente fala que são talvez virtudes que tem vários profissionais que vão escutar esse podcast, que nunca foi lhe dado uma oportunidade. Então, às vezes a gente está numa mesa
procurando resultado, mas na verdade a gente não está preocupado em aprimorar nossas virtudes. Então, o caminho da trajetória de qualquer profissional, ele passa a gente se sensibilizar ou viver o processo. Só que, infelizmente, a gente tem o resultado. E aí, quando a gente chega nesses locais, a gente está vendendo, está usando uma segurança de forma prostituída, onde quem tem qualidade perde espaço. Onde quem quer caminhar junto perde espaço, porque o que faz valer é um papel. E aí a gente tem eventos catastróficos no Rio de Janeiro, fora dele, porque o papel não fez sentido nenhum. E não gerou cultura e nem gerou valor. Então, fazendo isso, a partir de uma decisão, queria que o Luciano falasse um pouquinho desse perfil dos líderes e a crise que a gente está instalado em função, ou crise de valor ou crise de identidade. Perfeito. É o que a gente tem visto muito nas empresas hoje em dia, que é o que eu vejo muito em consultório também, é que esses líderes, eles esquecem, tanto no papel deles quanto dos funcionários, dos colaboradores, que por trás do funcionário, por trás do empregado e por trás do próprio líder, do empresário ali, existe um ser humano. E esse ser humano, ele traz com ele uma bagagem de várias crenças, comportamentos, lado emocional, feridas, que acabam influenciando diretamente no resultado dele na empresa, né? Então, a gente olhar situações assim, às vezes comportamentais de funcionários, por exemplo, um acidente, para ele acontecer, às vezes no papel, como vocês estão falando muito bem, estava tudo bem amparado, porque como você bem falou, foi comprado ali aquele pacote para cumprir a norma. Só que o líder, ele prestou atenção em como estava o funcionário emocionalmente. Às vezes naquela semana ele vê a ponta do iceberg, a gente sempre fala, né? O comportamento é só a ponta do iceberg. Então, às vezes, o funcionário estava ali procrastinando, estava deixando a desejar alguma coisa. O líder está vendo isso. E como ele reage em relação a isso? Ele vai de forma agressiva, como que quer se proteger, ou ele vai atento, querendo entender? E o que contribuiu também para isso também, né? Para esse comportamento do... desse cara? Ele sabe se ele está com a filha doente? E, às vezes, naquela semana, ele está com medo de errar, medo de pressionar e não está entregando o que deveria. Está desatento ao que vai gerar o acidente. Ah, mas o papel está lá. Mas o que importa mais? É você cumprir a norma e estar bem? Ou a segurança de fato que aquilo vai gerar? E aí a gente vai olhar no fator humano, que é muito deixado de lado. Hoje em dia está vendo, a gente está começando a iluminar essa sombra e entender o que tem por trás do funcionário, o que tem por trás da norma, o que tem por trás do líder que está ali. São humanos. E enquanto eles não perceberem isso, enquanto eles não trouxerem isso para a luz, eles vão continuar sempre apagando incêndio. Eles investem em tecnologia, investem em novos cursos, em novos aprendizados. É ter, mas e o ser? Quando o líder vai parar de querer ter o resultado, ele vai começar a ser o líder. E aí o resultado vai vir como forma de consequência natural disso. Acho que também é a alta direção, né? Quando a gente vê a questão da ISO 9001, por exemplo, né? A seção 5 de liderança. 45001, né? O próprio SASMAC, por exemplo, que é uma certificação voltada para o transporte, por exemplo, sempre fala sobre a questão da alta liderança, né? Porque tudo vem lá daquela ponta, né? Eu estava assistindo uma entrevista, você falou sobre aviação, eu nem vim preparado de falar sobre aviação, mas acabou que foi interessante você citar. Eu vi um piloto falando sobre isso. Eu estava assistindo um vídeo sobre a questão ele falou sobre fatores humanos na aviação, né? E ele falou assim que na aviação se cria algumas barreiras ali. Então, por exemplo, o piloto, tá ele com o copiloto ali, ele precisa ir ao banheiro, existe todo um procedimento ali para ele poder ir ao banheiro, porque se acontecer alguma eventualidade enquanto ele não está ali, mas isso não foi ele, o piloto que criou essas barreiras ali, isso veio do alto, veio de alguém que estudou, que parou e às vezes falta essa responsabilidade muitas das vezes da gestão, né? Da alta direção e às vezes até tanto a estratégica como a tática ali, porque simplesmente é muito fácil falar assim, não, foi um erro humano. O Ramiro vai saber aí nas investigações de acidente, né? Falta de percepção de risco, né? O famoso ato inseguro, né? Mas a gente consegue entender que é mais complexo, né? Que tem mais coisas se a gente for investigar, a gente for verificar cada item ali, cada fator contribuinte, a gente vai perceber que existem mais outras coisas que contribuem para esse acidente, né? Perfeito. E o Luciano, ele traz uma questão que eu gosto muito, é aquela questão da culpabilidade, né? Eu vou falar sobre isso agora, justamente porque muitas vezes o próprio líder, ele não está pronto para perceber que ele é o responsável, né? Como você diz, veio de cima. Sim. Mas ele não tem essa autorresponsabilidade. Às vezes não, o empresário ou até o líder do grupo ali,
quando acontece um acidente, ele não traz para ele essa responsabilidade de como eu poderia ter evitado isso. Ele quer logo achar um culpado. Porque no fundo, ele tem medo de estar errado. Então ele não vê o problema como uma solução. Ele tem problema emocional e ele traz aquilo como se fosse uma ferida para ele. Então ele quer dar o jeito de fugir do problema, evitar o problema, em vez de usar o problema. Às vezes, se é uma pessoa que está equilibrada emocionalmente, minimamente, ele vai olhar aquele problema, ele vai reunir o time, vai falar, ó, erramos aqui, como a gente acerta, como é que a gente corrige isso, como é que a gente evita, da onde veio esse erro, o que gerou, e às vezes aquilo resolve 24 horas, vira até um case de sucesso. Sim. Mas isso, para ele ter essa consciência, ele precisa se incluir e trazer essa autorresponsabilidade, não simplesmente culpar, foi o João que errou, demite, penaliza, tira do salário dele e vida que segue. Como se achar um culpado resolvesse o problema, sendo que a gente sabe que é muito mais complexo que isso. Né? Existem várias denominantes que levaram o João a errar. Como é que você não viu que o João estava propenso a esse erro antes? Como é que ele estava na vida dele? Como é que você tem se relacionado com ele? Ele tem abertura para falar com você sobre algum problema? Ou ele fica com medo de abrir? Às vezes o João estava percebendo que ia dar problema há muito tempo, mas ele nunca tem abertura, porque ele tem medo de falar com o superior, ele não tem essa abertura. A comunicação, a gente falou muito sobre isso ontem, né? Sobre a comunicação entre o time. Como é que é essa comunicação? Tem essa abertura? Não tem? É semanalmente treinado essa liderança, esses fatores humanos, essa identidade, a empresa já tem essa identidade de para onde vamos, por que vamos, como vamos, ou não, vai ser sempre assim, né? Acha um culpado, resolve, fica muito no dado técnico e foge muito desse lado mais emocional, mais identidade da empresa, porque, de novo, atrás de todo funcionário existe um ser humano. O ser humano hoje é comprovado cientificamente que a gente decide 95% do campo emocional, subconsciente. Então, se a gente sabe que o ser humano que está ali decide no emocional, por que não olhar para isso? Ou seja, as nossas decisões elas ocorrem de forma inconsciente. 95%. Né? Porque é igual dirigir, né? A gente, o Mike, quem está habituado, quem dirige carro manual, não vai ficar, estou passando a primeira marcha, a segunda, etc. Né? Você vai fazendo de forma automatizada, né? E isso ocorre também no ambiente de trabalho, né? E essas impressões